Boa noite, bom dia, boa tarde, quem está me ouvindo agora e me vendo agora. Gente, a gente veio já com as 4 semanas falando e conversando sobre tabagismo. Na nossa primeira intervenção nesse programa, nós falávamos do que o tabagismo era a maior tragédia da história da humanidade, de longe, disparado, não dá nem para comparar. Eu fiz um confronto entre a gripe espanhola de 1918 e 1919, que em 2 anos matou 40 milhões de pessoas ao redor do mundo. Falei da Primeira Guerra Mundial, 16 milhões morreram. Da Segunda Guerra Mundial, 45 milhões. Juntei isso tudo, né, e comparei com o tabagismo. A diferença é imensa, minha gente. E o mais importante dessa história é que as tragédias tiveram seu fim. A gripe espanhola demorou 2 anos, a Primeira Guerra Mundial, 4 anos, a Segunda Guerra Mundial, 7 anos. Mas o cigarro continua livre, leve e solto aí, produzindo muita doença e muita mortalidade e muita incapacidade para o trabalho. Muita cadeira de roda, muita gente na cadeira de rodas, por causa de tromboembolismo, né? Mas, gente, hoje a gente vai conversar sobre o tabagismo passivo. Engana-se quem está pensando que nunca inalou as 7.000 substâncias da fumaça de cigarro. Toda vida que qualquer pessoa sentiu o cheiro de fumaça, pode ter certeza que está inalando essas 7.000 substâncias, mais de 60 cancerígenas. Por isso que o cigarro provoca 90% de todo o câncer de pulmão e 30% de qualquer câncer em qualquer parte do corpo humano. 30% dos infartos do miocárdio são provocadas pelo cigarro. E de cada 10 pessoas que desenvolvem enfisema pulmonar ou bronquite crônica, tem o tabagismo por trás dessa infeliz realidade. Eu estou falando, pessoal, do fumante ativo, né? Mas preste atenção uma coisa. Hoje, no mundo, morre 8 milhões de pessoas provocadas pelas 56 doenças do cigarro. Mas desses 8 milhões, 1,2 milhão, 1 milhão e 200 mil pessoas morrem por causa do tabagismo passivo, minha gente. Para vocês entenderem isso melhor, eu preciso dizer para vocês que na fumaça de cigarro existem duas correntes. Existe a corrente primária, que é aquela inalada diretamente pelo fumante ativo, que vai direto para o seu pulmão, e a corrente secundária, que é aquela fumacinha azulada que sai da ponta do cigarro. Essa fumacinha azulada concentra muito mais substâncias nocivas do que a fumaça que o próprio fumante ativo inala. Por exemplo, com relação a monóxido de carbono, substância altamente tóxica, 3%, 3 vezes mais a concentração está na corrente secundária, que é aquela fumacinha azulada que quem está ao lado do fumante ativo está inalando. Essa fumacinha secundária, ela tem também 3 vezes mais nicotina. E preste atenção, com relação às substâncias cancerígenas, essa fumacinha azulada tem 50 vezes mais concentração, mais concentrada do que o cigarro, o que a corrente primária. Quando a pessoa está num ambiente que sente o cheiro de cigarro, da fumaça de cigarro, ele está inalando várias vezes mais essas 3 substâncias tóxicas do que o próprio fumante ativo. Alguém está se perguntando, mas hoje não se fuma em lugares públicos, porque existem leis proibitivas em relação a isso. Certíssimo, minha gente. Mas quando a gente fala, quando a gente tem essa consciência, nós estamos falando de nossa classe social. Eu já coloquei aqui no nosso Comitê de Combate ao Tabagismo, já coloquei em outros artigos que eu escrevi, de que o cigarro hoje no Brasil e no mundo, ele é consumido mais pelas classes sociais menos favorecidas, porque tem um menor
potencial de consciência, né, de educação. E, infelizmente, os nossos programas de combate ao tabagismo não têm essa consciência que precisa focar mais essas pessoas que têm um nível educacional mais baixo. E por que eu estou falando isso? É porque, enquanto as leis nos protegem nos ambientes públicos, no ambiente domiciliar não existe isso não, minha gente. E não só as pessoas de baixa classe social, mas também pacientes de minha clínica, do meu consultório, têm o hábito de fumar dentro de casa, com a criança lá no berço. Tem uma pesquisa, você entender isso melhor, minha gente, eu falar de um trabalho muito interessante feito na Universidade de Sorocaba. O substrato da nicotina chama-se cotinina, e ele é excretado pela urina. Foi feito um trabalho interessante. Um casal estava lá na sala, fumando o seu cigarro, assistindo televisão, e o seu bebê estava lá no berço, no último quarto. No dia seguinte, extraíram a urina dessa criança e ela estava cheia, repleta de cotinina. Essa criança passou muito tempo da noite inalando a fumaça do cigarro dos pais que estavam lá na sala. Então, minha gente, quem mais sofre com tabagismo passivo hoje, no pós-leis proibitivas, é exatamente as crianças dentro de casa. Os bebês e os pré-escolares, que estão mais em contato com o pai dentro de casa. A gente sabe hoje das doenças respiratórias, principalmente, que afetam mais essas crianças. Criança com rinite, minha gente, criança com rinocinusite, criança com asma. Não tem método do mundo que consiga fazer um tratamento adequado, estabilizar os sintomas dessa criança se estiver fumando dentro de casa. E o nosso programa de tabagismo pecam por causa disso. Porque só se preocupa com a conscientização da sociedade, das classes sociais mais elevadas, para se proteger nos ambientes que frequentam nos bares, restaurantes, hotéis, ambientes públicos. Mas esquecemos, infelizmente, as crianças dentro de casa. E é por isso, minha gente, que os dados disponíveis da Organização Mundial de Saúde coloca as crianças em primeiro lugar em relação às doenças respiratórias, enquanto o tabagismo passivo. É importante dizer para vocês que em 2011 é que começou a se colocar em prática, a partir de uma lei federal, a proibição do cigarro em ambientes coletivos. Eu estou falando do cigarro tradicional, mas logo depois a gente vai dar uma conversadinha sobre o cigarro eletrônico, sobre aquela fumaça cheirosíssima, bonita, que sobe em espiral, quando as pessoas, os jovens principalmente, andam fumando nos bares e nas festinhas por aí. Mas, gente, quando eu falo que as crianças são as mais sofridas, mais sofrem com a fumaça do cigarro, é porque eu estou falando dessas 3 doenças principais que as crianças são mais acometidas, que é a rinite alérgica, a rinocinusite e a asma. A gente, quando inicia o tratamento de uma criança com sintomas dessas 3 doenças, a gente tem plena consciência de que aquela criança, em pouco tempo, vai neutralizar aquela sintomatologia. E quando a mãe volta com aquela criança que persiste aqueles sintomas, eu pergunto logo: alguém fuma dentro de casa? Ah, meu esposo fuma, mas ele vai fumar lá na sala. Acabei de falar para vocês desse trabalho muito importante que foi feito na Universidade de Sorocaba. Em qualquer lugar da casa, e até no terraço, que essa pessoa esteja fumando, seu filho vai estar inalando essas substâncias tóxicas
da fumaça de cigarro. Eu falo em doenças respiratórias. Mas essa criança, sempre que inala essa fumaça de cigarro, está inalando monóxido de carbono, minha gente. O monóxido de carbono tem uma capacidade imensa, quando chega no pulmão, de se associar à hemoglobina. E o que é que vai acontecer com isso? O sangue dessa criança, arterial, que é para ter só oxigênio, está lá, junto com o oxigênio, o monóxido de carbono. Uma criança asmática, por exemplo, que já sofre com broncoespasmo, com a dispneia, com a falta de ar, que já falta oxigênio no pulmão, lá no pulmão dela já tem monóxido de carbono. Ela já está sofrendo a respiração dela antes mesmo da crise da dispneia. A mesma coisa acontece no nariz. O nariz dessa criança vai ficar edemaciado e ela vai ter dificuldade de respirar. Essas crianças sofrem muito, minha gente. E com relação ao cigarro eletrônico? Eu já falei aqui nessa live, nesse nosso programa, que a indústria tabageira, só o fabricante do Marlboro, a Philip Morris, investiu 11 bilhões de dólares para poder divulgar para o mundo que o cigarro eletrônico não faz mal. Mas, minha gente, extrai-se aí o monóxido de carbono e praticamente todas as substâncias nocivas que tem no cigarro convencional, tem lá no cigarro eletrônico. Quando eu falo no cigarro convencional, produzindo em ambiente domiciliar os prejuízos à saúde das crianças, dos bebês e os pré-escolares, eu pego o cigarro eletrônico e transfiro para as festinhas dos jovens. É só o que tem o cigarro eletrônico, minha gente. E quem está inalando aquelas substâncias cancerígenas, a nornitrosamina, por exemplo, que são altamente cancerígenas, quem está inalando substância que provoca enfisema e bronquite, não é só aqueles que estão diretamente inalando o cigarro eletrônico, usando o cigarro eletrônico. Todos os jovens que estão naquela festinha estão inalando essas substâncias nocivas. Com detalhe, minha gente, enquanto que mais de 60 substâncias provocam câncer de pulmão, de boca, de faringe, de laringe, de esôfago, de útero, enquanto aldeídos, formaldeídos, amônia provoca enfisema e bronquite, a nicotina que está presente no cigarro convencional vai provocar hipertensão, infarto e AVC. Só com um detalhe, minha gente. A concentração de nicotina no cigarro eletrônico são várias e várias vezes muito maior do que no cigarro convencional. O que mais se discute hoje é como é que vai ser, quanto vai crescer o número de infartos e AVCs daqui a alguns anos, quando começarem a surgir as primeiras consequências do uso de cigarro eletrônico por esses jovens. A gente sabe que precisa 5 anos, depois de 5 anos é que a gente começa a acreditar que uma pessoa que tenha hipertensão, que tenha tido um infarto ou AVC, e que fuma, já é uma consequência desse hábito de fumar dele. Mas o que está se prevendo aqui agora, minha gente, é que esses jovens que andam usando o vape, não vai demorar muito tempo não, minha gente, porque é muito grande a concentração de nicotina. E a gente precisa conscientizar os usuários do vape e os não usuários, principalmente os não usuários, de que eles também estão sendo prejudicados. A redução do consumo do cigarro no Brasil e no mundo inteiro tem tudo a ver, mas no Brasil principalmente, da conscientização da sociedade.
Mas dos 5 itens que promoveram essa redução consistente do consumo de cigarro no Brasil, tem um que é destaque. Aliás, são 2. O aumento do preço do cigarro, que vai infringir diretamente na comunidade da base da pirâmide social, e os ambientes livres de tabaco. Foi com essa lei que os nossos programas de combate ao tabagismo começamos a conquistar a parceria daqueles não fumantes. Eles começaram a se conscientizarem de que eles próprios poderiam fazer alguma coisa para que aqueles fumantes que não respeitavam o ambiente onde estavam, eles começaram a cobrar as leis existentes no Brasil desde 2011. Por que eu estou falando isso, minha gente? Porque é preciso que os jovens, não só os jovens, mas os pais de jovens, os professores de jovens, comecem a participar também desse trabalho de conscientização das crianças e adolescentes em relação ao cigarro eletrônico. Não só daqueles que inalam diretamente, mas, como eu já falei, aqueles que estão ao redor, que estão ao lado. Vou repetir, minha gente, toda festa de jovens aqui no Brasil hoje tem cigarro eletrônico. A gente acredita que daqui para frente os nossos programas de combate ao tabagismo, que está focando de uma maneira extremamente útil o cigarro eletrônico, passemos agora a trabalhar a conscientização dos não usuários do cigarro eletrônico. Eles ficarem conscientes não só de que o cigarro eletrônico faz muito mal, mas que eles estão sendo prejudicados. Eles estão inalando uma quantidade de nicotina imensa. Estão inalando nitrosaminas, são substâncias altamente cancerígenas. Não tem o menor sentido isso. E outra coisa, o que eu falei há pouco tempo das crianças que estão em casa inalando a fumaça do cigarro convencional, as crianças que têm rinite, rinocinusite e asma, esses jovens que não usam cigarro eletrônico, mas que estão na festinha inalando aquela fumaça, e tem também, e são portadores dessas doenças respiratórias alérgicas, eles estão susceptíveis de retornar todos os seus sintomas, mesmo que eles estejam usando a medicação prescrita pelo médico. Então, minha gente, eu queria, esse programa está sendo muito útil para a gente colocar para a sociedade em geral, certo? O fato de que combater o tabagismo não é tarefa exclusiva nossa, não. Nós que somos profissionais de saúde, nós estamos inseridos no contexto, né, dessa luta contra o tabagismo. Mas essa luta é de todos nós, minha gente. Eu já repeti isso várias vezes em entrevistas em televisão que eu faço sempre, né? Como é que o mundo, né, como é que nós, que nos achamos civilizados, conseguimos compactuar com uma coisa que mata 8 milhões de pessoas no mundo. Vou repetir, desses 8 milhões, 1,1 milhão e 200 são provocadas pelo tabagismo passivo. Então, minha gente, eu gostaria muito de que esse programa fosse o máximo divulgado, porque eu acho muito importante hoje, enquanto as pessoas, a população, a sociedade em geral, conhece tudo das consequências nocivas do cigarro eletrônico e o cigarro convencional, mas pouca gente tem conhecimento da nocividade que é, do risco que tem as pessoas que inalam involuntariamente a fumaça do cigarro convencional ou o vapor do cigarro tradicional.
Eu convidei hoje um colega meu para falar um pouquinho sobre isso, mas infelizmente ele não pôde estar aqui conosco. Mas eu vou falar para vocês uma coisa que daqui para frente a gente precisa colocar na cabeça da população. É de que as leis que existem hoje, que proíbem o cigarro eletrônico em ambientes coletivos, não estão sendo devidamente cumpridos, minha gente. Em todo bar e restaurante que você chega, você vê alguma pessoa utilizando o cigarro eletrônico. O cigarro convencional é mais difícil, você quase não vê. Mas o cigarro eletrônico tem muita gente utilizando sem qualquer respeito às leis exigentes. E você que está me vendo e me ouvindo agora, sempre que você sentir o cheiro daquela fumaça linda que sai do cigarro eletrônico, pode ter certeza que você está inalando substâncias cancerígenas, substância que provoca enfisema, e a nicotina, que é extremamente prejudicial ao sistema cardiovascular. Então, eu queria essa conscientização para que a população em geral, da mesma coisa que fez, da mesma maneira que agiu, né, com o cigarro convencional, passe também a fazer alguma coisa em relação ao cigarro eletrônico. Outro dia eu estive conversando com um paciente meu, um ex-fumante, do cigarro convencional e depois do cigarro eletrônico. E eu percebi que ele não tinha a menor consciência dos malefícios do cigarro eletrônico. Não só ele, não só isso, mas dois filhos dele também fumavam cigarro eletrônico. E fumavam dentro de casa. E tinha crianças menores dentro de casa. O que a gente precisa fazer daqui para frente é transformar o cigarro eletrônico no mesmo monstro que nós transformamos o cigarro convencional. Não só do ponto de vista de nocividade ao fumante ativo, mas também ao fumante passivo. A partir do momento que a sociedade, que as pessoas começarem a perceber que o cigarro eletrônico é tão prejudicial enquanto fumante passivo, eles vão passar a se inserir nesse nosso trabalho, cobrando do dono do bar, cobrando do dono do restaurante, que seja cumpridas as leis vigentes. Eu não sei se em todos os estados tem isso, mas aqui na Paraíba nós temos uma lei, de 3 anos atrás, que proíbe o cigarro eletrônico em ambientes coletivos. Essa lei não existe ainda a nível federal. Mas é importante que a gente converse com os formadores de opinião desses jovens, que são os professores, são os pais, para que eles passem a se conscientizar da nocividade desse cigarro eletrônico. Eu gosto de falar o seguinte, nós quando estávamos comemorando a redução muito importante do consumo de cigarro convencional no Brasil e no mundo, de repente chega o cigarro eletrônico, que começou a produzir uma realimentação do consumo de nicotina e suas companheiras nocivas. E é por isso que a gente está redimensionando o nosso trabalho para que a gente possa trazer essa mesma consciência para a sociedade. O tabagismo passivo, minha gente, dependendo das vezes que você está inalando essa fumaça de cigarro, muitas vezes torna tão prejudicial do que o próprio tabagismo ativo. Só para vocês terem uma ideia, de cada 100 pessoas que desenvolvem câncer de pulmão,
90, sim, é em fumante ativo. Dos 10 restantes, 4 é fumante passivo. Mas se tem, por exemplo, uma mulher, uma esposa, que tem seu esposo que fuma dentro do quarto, por exemplo, à noite, já teve pacientes meus com esse hábito, essa mulher um dia vai desenvolver o câncer de pulmão. Vai estar muito exposta ao risco de desenvolver o câncer de pulmão, melhor dizendo. Porque o quarto é fechado. E ela está inalando aquela fumacinha secundária que sai da ponta do cigarro. Que eu já falei para vocês, tem 50 vezes a concentração de substância cancerígena do que a fumaça primária que o fumante está inalando. Então, minha gente, vamos nos conscientizar. Vamos divulgar essas informações para quem você conhece, principalmente em relação ao cigarro eletrônico, minha gente. Você que está me ouvindo agora, que está me vendo agora, que é pai de jovem, você que é professor da rede pública ou privada, não custa nada dar uma palavrinha em algum momento dessa aula, porque os seus alunos com certeza estão fumando muito por aí o cigarro eletrônico. Estão achando, acreditando que não faz mal à saúde deles. Na verdade, o jovem, de uma maneira geral, eles não conseguem incorporar na cabeça dele, na consciência deles, que um dia possa ter um câncer de pulmão, possa ter um infarto do miocárdio, possa ter um enfisema pulmonar. Por isso que os jovens fumam mais do que os adultos hoje. De cada 10 novos fumantes, 9 está na faixa etária de 12 a 18 anos de idade. Se você transferir isso, transformar isso para o cigarro eletrônico, aí é 100%. Eu vou dizer para vocês, repetir, que eu já falei isso em outro programa, que existe uma patologia exclusiva, provocada exclusivamente pelo cigarro eletrônico, que é EVALI. Em 2019, essa doença foi descoberta nos Estados Unidos, depois que mais de 2.000 pessoas foram atendidas no serviço de emergência, com tosse, chiado no peito, opressão torácica, um cansaço imenso. Várias pessoas dessas foram para a UTI e 68 faleceram. Média de idade dessas pessoas, 24 anos. Vejam vocês as potencialidades do cigarro eletrônico de provocar doença além do que o cigarro tradicional provoca. Então, minha gente, está acabando aqui meu tempo. Foi muito boa essa conversa hoje. Eu acho que a gente... Vou repetir o que eu sempre falo. Combater o tabagismo, combater o cigarro eletrônico, o cigarro convencional, não pode ser tarefa exclusiva de nós, profissionais de saúde. Precisa que haja uma conscientização da sociedade. Vou repetir, principalmente os formadores de opinião, os pais e os professores de jovens. Boa noite, minha gente. Um abraço muito grande. Foi um prazer imenso novamente estar aqui nesse programa. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.